Um milionário acostumado ao luxo e ao poder jamais imaginaria que um simples semáforo fechado mudaria para sempre sua vida. No meio do trânsito caótico, uma menina desesperada grita na rua: "Por favor, salva meu irmãozinho." Ao implorar por ajuda, ela não imaginava que iria encontrar um homem rico que vai mudar totalmente a vida de todos. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Afonso Machado dirigia seu carro importado pelas ruas movimentadas da cidade. O painel digital marcava 14h47. Ele estava atrasado. Um almoço de negócios importante o aguardava, e sua mente estava cheia de números, estratégias e acordos milionários. Para um dos empresários mais influentes do país, tempo era dinheiro. O som do trânsito era ensurdecedor. Buzinas, motores rugindo, pessoas apressadas atravessando fora da faixa. Tudo aquilo era apenas um ruído de fundo para Afonso, que, impaciente, batia os dedos no volante enquanto o semáforo ficava vermelho. E então, aconteceu. De repente, uma menina pequena, com roupas surradas e olhos arregalados de pavor, correu pelo meio dos carros, gesticulando freneticamente. Ela chorava, sua respiração ofegante. "Pelo amor de Deus, alguém me ajuda!" Ninguém parava. Motoristas apenas olhavam de canto de olho e fechavam os vidros. Mas então, os olhos desesperados da menina encontraram os de Afonso. "Moço, por favor, salva meu irmãozinho, ele vai morrer." Foi como se o coração de Afonso tivesse sido atingido por um raio. Uma súplica tão pura, tão carregada de desespero, que ele sentiu um nó na garganta. Algo dentro dele, algo que ele nem sabia que existia, o fez reagir. Sem pensar duas vezes, abriu a porta do carro. "Onde ele está?" A menina soluçou e agarrou a mão dele. "Vem, rápido!" Ele não consegue mais respirar. O relógio de Afonso marcava 14h49. Ele deveria estar no restaurante fechado, conversando sobre investimentos e fusões empresariais. Mas naquele momento, tudo isso deixou de importar. Afonso seguiu a menina, chamada Lorena, até um conjunto habitacional decadente, onde o cheiro de esgoto se misturava ao de comida requentada. O cheiro da pobreza, da luta diária pela sobrevivência. Ele nunca tinha pisado em um lugar assim. As escadas eram apertadas, as paredes mofadas e descascadas. Ouvia-se crianças chorando, brigas entre vizinhos, rádios tocando músicas diferentes ao mesmo tempo. Afonso sentia o coração acelerado, mas continuava subindo os degraus atrás da menina. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Lorena escancarou a porta. O que Afonso viu ali fez seu estômago revirar. Um bebê estava deitado sobre um colchão fino no chão. Seu rostinho estava vermelho e febril, a respiração fraca, o peito subindo e descendo com esforço. Seus pequenos olhos piscavam devagar, como se estivessem perdendo a luta para se manterem abertos. Ao lado dele, ajoelhada, estava uma mulher. Magra, abatida, os olhos fundos de preocupação. Cabelos desgrenhados, as roupas puídas. Ela segurava a mãozinha do bebê, tentando acalmá-lo. Ela levantou os olhos para Afonso e por um instante ficou sem reação. "Quem?" Lorena interrompeu. "Ele vai ajudar, mãe. Ele vai salvar o Joãozinho." Afonso se abaixou. O bebê tremia. Seu peito chiava a cada respiração curta. Ele não precisava ser médico para saber que aquilo era grave. "Ele precisa de um hospital. Agora." Inês, a mãe, hesitou. Eu não tenho dinheiro. Tentei levá-lo antes, mas sem pagamento adiantado, eles não quiseram internar." Afonso sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. Como alguém podia negar socorro a um bebê? Ele não pensou duas vezes. Pegou o pequeno João nos braços. Ele estava quente, leve demais, frágil demais. "Vamos."
Eu pago o que for preciso. Inês arregalou os olhos, surpresa. Mas por quê? Afonso não soube responder. Tudo o que sabia era que algo dentro dele gritava para que ele ajudasse. Eles desceram as escadas correndo. Afonso entrou no carro, colocou João no colo de Inês e acelerou pelas ruas. No banco de trás, Lorena chorava, apertando as mãos no peito. Ele vai ficar bem, né, moço? Afonso engoliu em seco. Vai, Lorena, eu prometo. Mas no fundo ele não tinha certeza. No hospital, médicos e enfermeiros tomaram João dos braços de Inês e o levaram apressados para a ala de emergência. Afonso viu o olhar de desespero daquela mãe e sentiu algo dentro dele se partir. O médico voltou minutos depois. O estado dele é muito grave, a infecção já está avançada. Se tivessem chegado um pouco mais tarde... Ele não precisou terminar a frase. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Inês caiu em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Seu corpo tremia. Lorena a abraçou, tentando ser forte, mas também chorando baixinho. Afonso olhou para aquela cena e sentiu algo que não costumava sentir: impotência. Seu dinheiro podia pagar os melhores hospitais, os melhores tratamentos. Mas e se não fosse suficiente? O relógio na parede marcava 15h30. Ele tinha saído de casa naquela manhã como um milionário arrogante, mais preocupado com contratos do que com pessoas. Agora estava ali, no hospital, torcendo pela vida de um bebê que ele conhecera há menos de uma hora. Um bebê que poderia morrer. E naquele momento, Afonso fez uma promessa silenciosa. Se João sobreviver, eu não vou apenas pagar esse tratamento. Eu vou mudar a vida dessa família. Eu não sei porquê, mas eu preciso fazer isso. O silêncio na sala de espera era cortante. O tempo parecia passar mais devagar. Afonso, acostumado a tomar decisões rápidas e controlar qualquer situação, agora estava ali, de pé, sem saber o que fazer além de esperar. Inês estava sentada ao lado dele, segurando as próprias mãos com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Lorena não dizia nada, apenas mantinha o olhar fixo na porta, onde os médicos haviam entrado com João. Cada minuto sem notícia era uma tortura. Afonso sentia o peito pesado. Por que ele estava tão angustiado? Ele não conhecia aquela família. Até algumas horas atrás, eles não significavam nada para ele. Mas agora parecia que sua vida dependia da sobrevivência daquele bebê. O médico finalmente saiu. A infecção nos pulmões de João está muito avançada. Ele tem pneumonia grave e precisa ser internado imediatamente. Inês se levantou de um salto. Mas ele vai ficar bem, doutor? O médico suspirou. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas ele precisa de cuidados intensivos. O quadro é preocupante. O mundo de Inês desabou ali. Afonso viu quando as pernas dela falharam e ela quase caiu. Ele a segurou pelos ombros, sentindo seu corpo tremer. Eu vou pagar o que for necessário. Quero o melhor tratamento para ele. O médico hesitou. O tratamento é caro. Eu não perguntei o preço, apenas faça o que for preciso. Ele não tinha certeza de onde vinha tanta determinação. Só sabia que não podia deixar aquele bebê morrer. João foi levado para a UTI infantil. Pequeno, frágil, cercado por fios e aparelhos, lutando para respirar. Inês não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo daquela forma. Lorena segurava firme na mão dela, tentando ser forte, mas os olhos marejados a entregavam. Afonso nunca havia visto tanta dor de perto. E foi naquele momento que ele decidiu. Ele não ia apenas ajudar essa família, ele ia mudar suas vidas. Os dias seguintes foram uma batalha. João oscilava entre melhoras e recaídas. A pneumonia exigia um tratamento agressivo e seu corpinho fraco lutava para resistir. Cada vez que os médicos saíam do quarto, Afonso prendia a respiração, esperando o pior. E então aconteceu. Uma madrugada, o telefone tocou. Afonso atendeu imediatamente.
o coração disparado. O estado de João piorou. Ele não está respondendo bem ao tratamento. Afonso vestiu qualquer roupa que encontrou e correu para o hospital. Quando chegou, encontrou Inês desmoronada no chão do corredor. Ela chorava baixinho, exausta. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Ele não pode morrer, murmurava entre soluços. Afonso se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos. Ele não vai. Ele vai sobreviver. Eu prometo. E ele não era um homem que quebrava promessas. Afonso intensificou sua ajuda. Contratou os melhores especialistas. Exigiu dedicação máxima da equipe médica. Investiu em medicamentos importados. Ele não mediu esforços. E aos poucos, João começou a reagir. O chiado em sua respiração diminuiu. Seus olhinhos voltaram a brilhar. O perigo ainda não havia passado, mas havia esperança. Afonso sentiu um alívio que não soube explicar. Foi só então que ele percebeu: ele estava envolvido emocionalmente. Não era apenas um gesto de caridade. Era algo muito maior. Uma noite, enquanto observava João dormir no hospital, sentiu uma presença ao seu lado. Por que você está fazendo isso? Era Inês. Sua voz era um sussurro carregado de dúvida e gratidão. Eu não sei, só sei que não consigo deixar vocês passarem por isso sozinhos. Ela o olhou por alguns instantes, como se tentasse enxergar além da resposta. Meu marido morreu há 6 meses. Ele era tudo para nós. Desde então, tenho feito o que posso para manter meus filhos vivos. Mas tem sido difícil. Afonso sentiu um aperto no peito. Você trabalha? Ela soltou uma risada amarga. Eu trabalhava em uma loja, mas perdi o emprego quando João adoeceu. Ninguém quer contratar alguém que falta por causa dos filhos doentes. O silêncio se instalou entre os dois. Afonso olhava para ela e via algo que nunca tinha visto antes. Luta. Ela não queria esmola. Ela queria uma chance. E Afonso tomou outra decisão. A partir de hoje vocês não vão mais sofrer. Eu vou ajudar. E não só com João. Vou garantir que vocês tenham uma vida digna. Os olhos de Inês se encheram de lágrimas. Por quê? Ele também queria entender. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: porque vocês merecem. Enquanto isso, a notícia de sua generosidade chegava à mansão Machado e causava revolta. Ricardo Machado, seu tio, não gostou nada do que ouviu. Afonso está torrando dinheiro com uma mulher qualquer. E os filhos dela? Os outros membros da família murmuravam, alguns com raiva, outros com curiosidade. Você tem certeza disso, Ricardo? Claro que tenho. Já estou investigando essa mulher. E o que descobriu? Ricardo estreitou os olhos. Ainda nada, mas tem algo nessa história que não me cheira bem. Na manhã seguinte, Afonso foi chamado para uma conversa na mansão. Ricardo o recebeu com os braços cruzados e um sorriso cínico. Você enlouqueceu? Desde quando saímos por aí adotando mendigos? Afonso sentiu a raiva subir. Eu estou ajudando uma família que precisa, não preciso da sua aprovação. Ricardo riu, debochado. Claro, um milionário se apegando a uma mulher e seus filhos desconhecidos. Isso parece mais pessoal. Você tem certeza de que não tem outro motivo? Afonso estreitou os olhos. Seja claro, Ricardo, o que você está insinuando? Que ela está te usando, que essa mulher e essas crianças só querem o seu dinheiro. Afonso se levantou. E se quiserem, o que importa? Eu escolho onde colocar meu dinheiro e ninguém tem o direito de interferir nisso. Ricardo se levantou também, agora furioso. Afonso, a família Machado tem uma reputação a zelar. Você não pode se misturar com esse tipo de gente. Afonso deu um passo à frente. Pois então escuta bem, Ricardo. Eu faço o que eu quiser. E se algum de vocês tentar prejudicar essa família, vai se arrepender. Ricardo o observou por alguns segundos.
e então sorriu de canto. Veremos. Afonso saiu da mansão sentindo uma certeza dentro de si. Ele havia comprado uma briga, e aquela briga estava apenas começando. Mas ele não voltaria atrás. Ele havia feito uma promessa. E Afonso Machado nunca quebrava uma promessa. Afonso não conseguia parar de pensar. Algo dentro dele o incomodava profundamente, como se houvesse uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Desde que conheceu Inês e seus filhos, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ele, um homem que sempre manteve distância de qualquer tipo de envolvimento emocional, agora estava completamente imerso em uma luta que até poucos dias atrás não era sua. Mas por quê? Por que ele sentia essa necessidade tão forte de proteger aquela família? Era mais do que caridade, mais do que empatia. Era algo mais profundo. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu escritório, sentiu um peso no peito. Seus pensamentos voltavam sempre para Inês, para os olhos dela cheios de medo, para a maneira como lutava pelos filhos com unhas e dentes. Havia algo naquela mulher que despertava nele um sentimento estranho, como se, de alguma forma, suas histórias estivessem ligadas, e ele precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte, Afonso pegou o telefone e fez uma ligação. "Preciso dos seus serviços. Quero que descubra tudo o que puder sobre uma mulher chamada Inês." Do outro lado da linha, a voz rouca do detetive particular soou firme. "Algum detalhe específico?" Afonso hesitou por um momento. "Quero saber sobre a família dela. De onde ela veio? Quem foram seus pais?" O detetive fez uma pausa antes de responder. "Vou precisar de alguns dias. Pegue o tempo que for necessário, mas descubra tudo." Afonso desligou e respirou fundo. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas uma coisa era certa. Havia algo no passado de Inês que precisava ser revelado. Os dias passaram lentamente. Enquanto esperava as informações, Afonso continuou visitando João no hospital. O menino estava melhorando, mas sua recuperação ainda era frágil. Lorena, sempre ao lado do irmão, segurava sua mãozinha como se pudesse protegê-lo de todo o mal. Inês também estava lá, mas diferente dos primeiros dias, agora ela olhava para Afonso de uma maneira diferente. Havia algo nos olhos dela, um misto de gratidão e receio, como se não entendesse por que um homem como ele estava se importando tanto com sua família. Até que, em uma tarde chuvosa, o telefone de Afonso tocou. "Tenho algo para você." Ele foi direto ao encontro do detetive. Quando chegou ao pequeno escritório no centro da cidade, encontrou um homem de meia idade com um olhar astuto. Sobre a mesa havia uma pasta cheia de documentos. O detetive suspirou antes de falar. "Afonso, o que eu descobri é surpreendente." Afonso se sentou, cruzou os braços e esperou. Inês nunca conheceu o pai, mas ele não era um homem qualquer. Seu nome era Henrique Machado. Afonso sentiu um arrepio na espinha. "Machado?" O detetive assentiu. Henrique Machado era irmão do seu pai, o que significa que Inês é sua prima. O mundo de Afonso girou. Ele pegou a pasta sobre a mesa com mãos trêmulas e começou a folhear os documentos. Havia ali cópias de registros antigos, fotos desbotadas, cartas antigas. A história estava toda ali. Seu tio, Henrique Machado, havia tido um caso secreto com uma jovem humilde chamada Helena. Eles se amaram, mas, por pressões da família, Henrique foi forçado a se afastar. Helena ficou grávida e nunca mais teve contato com ele. Essa criança era Inês. Afonso sentiu um nó na garganta. Tudo fazia sentido agora. O impulso de protegê-la. A sensação de que, de alguma forma, eles estavam conectados. Eles eram sangue do mesmo sangue. Ele fechou a pasta devagar. "Meu Deus!" O detetive cruzou os braços. "Agora você entende por que sentiu que precisava ajudá-la. De alguma forma, você já sabia."
Afonso respirou fundo. Ele precisou de um tempo para digerir a revelação. Caminhou pelas ruas, sentindo a chuva fina molhar seu rosto. Ele pensava em seu pai. Será que ele sabia? Será que toda a família sabia? Mas a pergunta mais importante era: como Inês reagiria a essa notícia? Ele precisaria contar a verdade. Mas como dizer a uma mulher que passou a vida inteira sozinha que, na verdade, sempre teve uma família? Naquela noite, Afonso dirigiu até o hospital. Ele encontrou Inês sentada ao lado do berço de João, segurando sua mãozinha. Ela sorriu ao vê-lo, mas percebeu a expressão séria em seu rosto. O que foi? Afonso sentou-se ao lado dela. Eu descobri algo muito importante. Ela franziu a testa. O quê? Ele hesitou por um momento. E então, disse de uma vez: Inês, você é minha prima. O tempo pareceu parar. Inês piscou algumas vezes, confusa. O quê? Afonso pegou a pasta que trouxe e entregou a ela. Seu pai, Henrique Machado, era irmão do meu pai. Você é uma Machado. Inês olhou para os documentos, suas mãos tremendo. A cada página que virava, a realidade ia se formando em sua mente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu pai, ele sabia de mim? Afonso não tinha essa resposta. Não sei, mas se ele soubesse, teria lutado por você? Ela riu, mas era um riso amargo. Claro que não. Se soubesse, teria me abandonado como fez com minha mãe. Afonso sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que sua família era cheia de segredos e escolhas egoístas. Mas ele não seria como eles. Ele segurou a mão de Inês. Mas agora você não está mais sozinha. Você tem a mim. Inês soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Era muita informação. Uma vida inteira acreditando estar sozinha. E de repente, ela fazia parte de uma família que nunca a quis. Depois de um tempo, ela olhou para Afonso. E sua família? O que vão dizer quando souberem? Afonso respirou fundo. Não importa. Eu já escolhi meu lado. Ela sorriu, fraca, mas sincera. E pela primeira vez em muito tempo, Inês sentiu que não precisava lutar sozinha. Mas mal sabia ela que essa revelação seria o início de uma nova batalha. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. A revelação de que Inês era uma Machado percorreu os corredores da mansão da família como um fantasma do passado que ninguém queria enfrentar. Em poucos dias, os olhares desconfiados, os cochichos em reuniões privadas e os telefonemas tensos começaram a circular entre os parentes. Mas ninguém reagiu com tanta fúria quanto Ricardo Machado. Ele estava sentado em seu escritório luxuoso quando recebeu a confirmação do que já suspeitava. Seu informante, um funcionário leal da família, entregou-lhe uma pasta cheia de documentos, comprovando o parentesco entre Afonso e Inês. Ricardo folheou os papéis com uma expressão de nojo, seus olhos se estreitando a cada linha lida. Para ele, era um insulto, um escândalo que poderia manchar o nome dos Machado e, pior, comprometer a herança que ele tanto lutara para manter nas mãos da família tradicional. Isso não pode ficar assim. Sua voz saiu baixa, mas carregada de ameaça. Ele se levantou, passou as mãos pelos cabelos grisalhos e, com passos firmes, saiu em direção à grande sala de reuniões da mansão. Aos poucos, os outros membros da família foram chegando, atraídos pelo chamado urgente. Tios, primos, esposas de empresários influentes e até alguns advogados contratados pela família se acomodaram nas cadeiras de couro, esperando para ouvir o motivo de tanta agitação. Quando todos estavam reunidos, Ricardo bateu a mão na mesa, chamando a atenção. Precisamos falar sobre Afonso. Ele fez uma pausa medindo as reações. O que nosso querido sobrinho está fazendo não pode continuar. Houve um murmúrio entre os presentes. Alguns já sabiam dos rumores, outros estavam ouvindo pela primeira vez.
Ele encontrou uma mulher qualquer, moradora de um cortiço, e agora quer colocá-la dentro da família. Ricardo cuspiu as palavras com desprezo. Como se já não bastasse, ela tem filhos. Crianças que, se ele insistir nessa loucura, podem acabar dividindo nossa fortuna. Uma prima distante, de unhas perfeitamente feitas e joias caras, franziu a testa. Mas não foi confirmado que ela é mesmo uma Machado? Ricardo riu, mas sem humor. E daí? Isso não significa nada. Você acha que qualquer um pode aparecer do nada e simplesmente ser aceito entre nós? Afonso está sendo ingênuo, ou pior, foi enfeitiçado por essa mulher. E o que você sugere? Um dos tios perguntou, cruzando os braços. Ricardo se inclinou para a frente, com um brilho sombrio nos olhos. Precisamos afastá-lo. Ele está cego, mas não podemos deixar que isso nos afete. Vamos expor essa mulher pelo que ela realmente é. O plano foi elaborado ali mesmo, entre taças de vinho caro e expressões frias. Eles espalhariam boatos pela alta sociedade, insinuando que Inês sempre soube de seu parentesco e estava apenas esperando o momento certo para se aproximar e garantir sua parte da herança. Além disso, usariam sua situação financeira como argumento para pintar a imagem de uma aproveitadora, alguém que estava apenas interessada no dinheiro dos Machado. Enquanto isso, Afonso não fazia ideia do que se desenrolava na mansão. Ele passava a maior parte de seu tempo entre o hospital e o pequeno apartamento de Inês, que agora já se encontrava em melhores condições graças à sua ajuda. João estava se recuperando, mas ainda precisava de cuidados médicos constantes. Lorena, apesar de tudo, começava a demonstrar sinais de alívio, finalmente podendo se preocupar com coisas simples, como a escola e suas brincadeiras de infância. Mas a tranquilidade durou pouco. No final daquela semana, Afonso recebeu um telefonema inesperado de um de seus advogados de confiança. Senhor Machado, acho que precisa vir ao escritório. Sua família está se movimentando contra você. Afonso franziu a testa, sentindo um frio na espinha. Do que está falando? Estão tentando manchar a reputação de Inês. Estão espalhando rumores de que ela sempre soube do parentesco e que se aproximou de propósito para se aproveitar da sua generosidade. Além disso, já começaram a fazer ligações para seus sócios, tentando desestabilizar sua imagem no meio empresarial. Afonso apertou o telefone com força. Isso foi ideia do Ricardo, não foi? O advogado suspirou. Sem dúvida. Ele está determinado a afastá-lo dessa mulher. Afonso sentiu o sangue ferver, desligou o telefone sem dizer mais nada e, sem perder tempo, dirigiu-se até a mansão dos Machado. Assim que entrou, não precisou perguntar onde Ricardo estava. O som de vozes altas vindo do salão principal indicava que uma reunião estava acontecendo. Afonso não hesitou. Abriu as portas duplas com força, interrompendo a conversa dos presentes. Os olhares se voltaram para ele, surpresos com sua chegada repentina. Ricardo, no entanto, não parecia surpreso, ele já o esperava. Ora, se não é o próprio Afonso. Ele sorriu, debochado. Como vai sua nova família? Afonso ignorou a provocação e caminhou diretamente até ele. O que você pensa que está fazendo, Ricardo? Ricardo se fez de desentendido. Não sei do que está falando. Afonso bateu a mão na mesa, fazendo alguns papéis tremerem. Não brinque comigo. Sei que está espalhando mentiras sobre Inês. Sei que está tentando sujar o nome dela, tentando afastá-la de mim. Ricardo se levantou, agora com um olhar gélido. Estou apenas protegendo nossa família. Você não percebe o erro que está cometendo? Está colocando essa mulher acima dos Machado. Está arriscando tudo por ela e por crianças que nem são suas. O salão ficou em silêncio. Todos esperavam a resposta de Afonso. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva.
Eu não estou arriscando nada. Estou fazendo o que é certo. E se você e todos aqui tivessem um pingo de decência, fariam o mesmo. Ricardo riu, mas sua expressão estava carregada de desprezo. Você quer bancar o herói? Acha que pode salvá-la? Pois eu te aviso, Afonso. Se continuar com essa loucura, eu vou tornar sua vida um inferno. Você pode ter dinheiro, pode ter poder, mas eu tenho influência e eu posso acabar com você. Afonso sustentou o olhar dele sem demonstrar medo. Então tente, mas saiba que eu não vou recuar. Vou proteger Inês e as crianças. E se precisar destruir esse império podre para isso, eu destruirei. O silêncio no salão era absoluto. Afonso virou-se e saiu sem olhar para trás. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava clara. Ele não tinha mais dúvidas. Se antes ele apenas queria ajudar, agora ele estava disposto a lutar. E ele não perderia essa guerra. O perigo nem sempre vem de onde se espera. Afonso estava pronto para enfrentar sua família, pronto para lutar contra Ricardo e todos os Machado que se opusessem a ele e a Inês. Mas o que ele não sabia era que uma ameaça muito pior estava prestes a se revelar. Uma sombra do passado de Inês, algo que ela havia tentado esquecer, mas que agora voltava para assombrá-la. Tudo começou de forma sutil. Pequenos detalhes que, sozinhos, não pareceriam nada demais. Um barulho estranho à noite, passos no corredor do prédio, a sensação de estar sendo observada. Inês tentava ignorar, se convencer de que era apenas o cansaço e o estresse da situação com a família de Afonso. Mas então vieram as mensagens. A primeira chegou em um pedaço de papel amassado, jogado por debaixo da porta. Eu sei quem você é, sei o que viu. Você achou que poderia fugir para sempre? O sangue de Inês gelou ao ler aquelas palavras. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o bilhete contra o peito, respirando com dificuldade. Seu coração disparou. O ar ao seu redor pareceu ficar mais pesado. Não podia ser. Depois de tanto tempo, por que agora? Ela rasgou o papel em pedaços, jogando-o no lixo. Talvez fosse só uma coincidência, um engano, alguém brincando com ela, mas no fundo ela sabia. Não era um engano. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Pequenos recados continuaram aparecendo, mensagens digitadas em um número desconhecido. Você achou que poderia esquecer? Eu não esqueci. Inês começou a olhar por cima do ombro a todo momento. O medo a consumia, e por mais que tentasse disfarçar, Afonso percebeu. Naquela noite, quando ele foi visitá-la no hospital para ver João, percebeu a expressão pálida no rosto dela, o olhar perdido, as mãos trêmulas, segurando um copo de café. Inês, o que está acontecendo? A voz dele era calma, mas firme. Ela forçou um sorriso. Nada, só estou cansada. Afonso cruzou os braços, estreitando os olhos. Não minta para mim. Eu conheço essa expressão. Você está assustada. Ela desviou o olhar, apertando o copo entre os dedos. Não é nada, Afonso. É só... É coisa da minha cabeça, mas ele não acreditou. Afonso nunca foi do tipo que aceitava respostas evasivas. Ele se inclinou para frente, tocando levemente a mão dela. Você confia em mim? Inês hesitou. Seu instinto era manter aquilo guardado, como sempre fez. Mas agora havia Afonso. Ele estava ali, disposto a protegê-la. Ela respirou fundo e, depois de alguns segundos, murmurou. Eu estou recebendo mensagens e bilhetes. Os olhos de Afonso se estreitaram. Mensagens de quem? Ela olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu acho que alguém me encontrou. Afonso não entendeu de imediato. Encontrou por quê? O que você está escondendo, Inês? Ela fechou os olhos, segurando o choro. Seu corpo tremia. É do meu passado, Afonso.
algo que eu tentei esquecer, algo que eu nunca quis que voltasse. O silêncio entre os dois era pesado. Você precisa me contar. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Anos atrás, quando eu ainda era muito jovem, eu testemunhei um crime, algo horrível, algo que nunca deveria ter acontecido. Os olhos de Afonso se arregalaram. Que tipo de crime? Ela apertou os olhos, como se revivesse a cena. Um assassinato. A palavra pairou no ar como um golpe seco. Afonso piscou, tentando absorver aquilo. Você viu alguém ser morto? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, e eu vi quem fez isso. Afonso passou as mãos pelo rosto. Agora tudo fazia sentido. O medo, a tensão, os bilhetes. Alguém queria garantir que ela ficasse em silêncio. E você contou para alguém? Inês negou com a cabeça. Eu nunca disse nada. Eu estava com medo. Achei que se ficasse quieta, isso nunca me alcançaria. Mas agora essa pessoa te encontrou. Ela assentiu. E não vai parar até me silenciar. Afonso sentiu a raiva subir pelo seu peito. Ele não permitiria que nada acontecesse com Inês e seus filhos. Isso muda tudo. Ela olhou para ele confusa. Como assim? Agora não é só a minha família que está contra você. É alguém do seu passado, e essa pessoa quer te destruir. Inês passou as mãos pelo rosto, visivelmente esgotada. Eu não sei o que fazer, Afonso. Ele segurou seu queixo, fazendo-a olhar em seus olhos. Eu sei. Eu vou cuidar disso. Ela quis acreditar, mas o medo ainda estava ali, queimando dentro dela. Naquela mesma noite, Afonso contratou seguranças particulares para proteger Inês e as crianças. Ele reforçou a segurança ao redor do hospital, do apartamento e até mesmo da escola de Lorena. Mas ele sabia que isso não era suficiente. Ele precisava descobrir quem estava por trás das ameaças. E quando colocou seu detetive particular para investigar o passado de Inês, o que descobriu foi ainda pior do que ele imaginava. O crime que Inês testemunhou estava ligado a um poderoso empresário da cidade, um homem influente, alguém que tinha conexões perigosas. E agora, Afonso sabia que não estava apenas enfrentando sua família. Ele estava lidando com algo muito mais sombrio. Ele respirou fundo, olhando para a cidade através da janela de seu apartamento. Se acham que podem machucar Inês e seus filhos, estão muito enganados. A guerra havia apenas começado. Afonso acreditava que já tinha enfrentado tudo, que nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo poderia abalá-lo mais do que já havia sido abalado nos últimos tempos. Mas ele estava errado. Tudo aconteceu de repente. João, que vinha se recuperando bem da pneumonia, começou a piorar. No início, foi sutil. Uma febre baixa aqui, um cansaço incomum ali. Mas em poucos dias, a situação se agravou de uma forma alarmante. O bebê ficava fraco. Não conseguia mais se alimentar direito. Seu corpinho parecia perder energia. Inês, desesperada, levou-o ao hospital de imediato. Afonso estava ao telefone lidando com mais um problema envolvendo os boatos que sua família espalhava sobre Inês quando recebeu a ligação. O medo na voz dela foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Afonso, o João, ele está piorando. A voz de Inês tremia. Os médicos disseram que não sabem o que está acontecendo. Ele largou tudo e dirigiu o mais rápido que pôde até o hospital. Quando chegou, encontrou Inês sentada na beirada da cama, segurando a mãozinha de João. Ela parecia uma estátua, sem forças, sem esperança. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e avermelhados de tanto chorar. O que está acontecendo? Afonso perguntou, sentindo o peito apertar. O médico entrou no quarto naquele instante. Sua expressão era séria. Precisamos conversar. Afonso e Inês o seguiram até a sala reservada para familiares de pacientes.
A sala era fria, impessoal, o tipo de lugar onde as notícias ruins eram entregues sem piedade. Descobrimos algo no quadro clínico de João que nos preocupou muito. O médico respirou fundo antes de continuar. Ele possui uma condição genética rara. Essa doença compromete o funcionamento do sistema imunológico, tornando-o extremamente vulnerável a infecções. O mundo de Inês desabou. Ela sentiu o corpo falhar, o ar desaparecer. Mas ele pode ser tratado, não pode? Sua voz mal passou de um sussurro. O médico hesitou. Existem tratamentos, mas são extremamente caros e difíceis de encontrar. Além disso, o caso dele é delicado. Precisaremos buscar especialistas e clínicas que tenham experiência com essa condição. Afonso olhou para Inês e viu algo que partiu seu coração. Ela estava quebrada, seu olhar perdido, as mãos trêmulas no colo. Já haviam tirado tudo dela e agora queriam tirar o seu filho também? Não, isso ele não permitiria. Não importa o preço. Não importa para onde precisamos ir, encontraremos a cura para ele. A voz de Afonso era firme, carregada de uma determinação inabalável. Inês olhou para ele, sem forças para responder. Mas, no fundo, queria acreditar. Nos dias seguintes, Afonso usou todos os seus contatos, sua fortuna e sua influência para encontrar os melhores médicos do mundo. Ele passou noites em claro, conversando com especialistas de diferentes países, lendo artigos científicos, estudando possibilidades. Seu tempo, antes dedicado a reuniões milionárias e transações financeiras, agora era consumido por uma única missão: salvar João. A primeira esperança veio da Europa. Um hospital renomado na Alemanha tinha experiência em tratamentos experimentais para doenças genéticas raras. Sem hesitar, Afonso providenciou tudo para que João fosse transferido. Inês, exausta e emocionalmente devastada, aceitou viajar. Ela já não tinha escolha, apenas esperança. Mas a esperança, assim como veio, foi arrancada. Após uma série de exames detalhados, os médicos alemães foram claros. João não era um candidato ideal para os tratamentos disponíveis. Os riscos eram altos demais. O voo de volta foi silencioso. Inês não tinha mais lágrimas para chorar. Afonso olhava pela janela do avião, sentindo pela primeira vez um medo real. Medo de falhar. Medo de não conseguir salvar aquela criança que, de alguma forma, se tornara sua também. Eles não desistiram. Foram para os Estados Unidos, onde outra clínica oferecia uma abordagem diferente. Mais uma vez, os testes foram realizados. Mais uma vez, a resposta foi negativa. A cada negativa, o desespero crescia. Afonso via Inês se desfazer aos poucos, a esperança se transformando em medo. Ele tentava ser forte por ela. Tentava segurar o peso daquela dor sozinho, mas até ele sentia seu coração fraquejar. Enquanto isso, os boatos sobre Inês e João continuavam a se espalhar. A família Machado, liderada por Ricardo, fazia questão de usar a doença do menino como combustível para mais intrigas. Eles chamavam de maldição. Diziam que Inês era azarada, que onde ela tocava, a tragédia acontecia. Alguns até insinuavam que João sequer sobreviveria, então não valia a pena investir tanto nele. Afonso ignorou. Ele já havia cortado os laços com aquela família e nada do que eles dissessem mudaria sua decisão. Mas havia algo dentro dele que doía. Por que Ricardo queria tanto destruir Inês? Por que não podia simplesmente deixá-los em paz? Os dias passavam e João piorava. O tempo estava se esgotando. Foi então que, em uma das madrugadas insones, Afonso encontrou algo. Um renomado geneticista francês estava desenvolvendo um novo tratamento experimental. A pesquisa ainda estava em estágio inicial, mas os testes preliminares eram promissores. O nome do médico era Dr. Laurent Dubois.
Ele trabalhava em uma clínica particular em Paris, atendendo casos extremamente raros e delicados. Sem perder tempo, Afonso pegou o telefone e fez a ligação. Alô, Dr. Dubois? Meu nome é Afonso Machado. Preciso da sua ajuda para salvar um menino que significa tudo para mim. O médico, embora relutante no início, ouviu sua história. Afonso explicou tudo, sobre a doença, sobre os fracassos anteriores, sobre o desespero de uma mãe que já perdera tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então a resposta veio. Traga o menino para mim, vamos ver o que pode ser feito. Era a primeira fagulha de esperança depois de tantas decepções. Quando Afonso contou a novidade para Inês, ela chorou. Mas desta vez, foram lágrimas de alívio, de uma esperança que mesmo frágil ainda existia. Na manhã seguinte, estavam a caminho de Paris. João ainda estava fraco, seu pequeno corpo lutava a cada respiração. Mas havia algo diferente no olhar de Inês agora, algo que Afonso não via há muito tempo. Ela estava disposta a lutar, e Afonso lutaria ao lado dela, até o fim. Afonso e Inês desembarcaram em Paris com o coração acelerado. A viagem, embora longa, havia sido tomada por um silêncio carregado de expectativa e medo. João estava fraco, seu corpinho lutava a cada respiração, e cada minuto perdido poderia significar um risco ainda maior. Mas ali, naquele país desconhecido, havia uma última esperança. Um renomado geneticista estava disposto a tentar algo que ninguém mais havia oferecido, uma chance real de salvar João. O hospital era imenso, moderno, com corredores amplos e um cheiro forte de desinfetante. Enquanto esperavam a consulta, Inês segurava João nos braços, embalando-o suavemente, como se o contato dela pudesse protegê-lo de tudo. Afonso, ao seu lado, mantinha a postura firme, mas seus olhos revelavam a inquietação que crescia dentro dele. Vai dar certo, ele disse mais para si mesmo do que para Inês. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos no pequeno rosto do filho, pálido, cansado, como se estivesse à beira de um sono, do qual talvez nunca mais acordasse. A porta do consultório se abriu e um homem alto, de cabelos grisalhos e jaleco impecável, o chamou. Senhor Machado, senhora Inês, por favor, entrem. Dr. Laurent Dubois folheava os exames de João com uma expressão séria. O silêncio da sala era sufocante. O quadro dele é delicado, o médico começou. Mas temos um tratamento experimental que pode dar resultados. Os olhos de Inês se encheram de esperança. Então, ele pode ser salvo? O médico hesitou por um instante antes de responder. João é um candidato elegível para a terapia genética que estamos desenvolvendo. O tratamento tem o potencial de restaurar parcialmente o sistema imunológico dele. Afonso percebeu o brilho nos olhos de Inês. Depois de tantos nãos, depois de tantas portas fechadas, finalmente havia uma chance. E quais são os riscos? Afonso perguntou, sempre racional. Dr. Dubois respirou fundo antes de responder. O tratamento ainda é experimental. Não podemos garantir 100% de sucesso. Há efeitos colaterais, alguns pacientes reagem mal, e há a possibilidade de não surtir o efeito desejado. Inês sentiu o chão sumir. Ela olhou para João, tão pequeno, tão frágil, e a ideia de colocá-lo em um tratamento incerto a aterrorizava. Mas qual era a alternativa? Esperar que a doença vencesse? Nós não temos escolha. A voz de Afonso cortou o silêncio. João precisa desse tratamento. O médico assentiu. Então precisamos agir rápido. Os exames começaram naquele mesmo dia. João passou por uma bateria de testes, análises minuciosas para garantir que seu corpo suportaria a terapia. Inês acompanhava cada procedimento de perto, segurando a mãozinha dele, sussurrando palavras de conforto.
Afonso nunca tinha visto alguém tão forte quanto ela. Mesmo com o medo estampado no rosto, Inês se mantinha firme, pronta para suportar qualquer coisa pelo filho. Horas depois, Dr. Dubois voltou com a resposta definitiva. João está apto para o tratamento. Podemos começar na próxima semana. A notícia fez Inês desmoronar. Ela caiu em prantos, segurando Afonso pelo braço, repetindo entre soluços: "Ele tem uma chance. Ele tem uma chance." Afonso passou os braços ao redor dela, sentindo um nó na garganta. Durante toda a sua vida, tinha acreditado que dinheiro comprava tudo, mas agora percebia que a verdadeira riqueza estava em momentos como aquele, em segurar alguém que precisa de esperança, em dar a ela algo que ninguém mais poderia dar: um futuro. Mas a realidade ainda reservava desafios. O tratamento era exorbitantemente caro e, mesmo com sua fortuna, Afonso sabia que não seria fácil manter tudo. As sessões seriam longas, exigiriam viagens constantes, medicamentos importados, além da internação prolongada. Ele não hesitou. "Eu pagarei o que for preciso", afirmou, encarando o médico com determinação. Mas não demorou muito para que sua família soubesse da decisão. Ricardo foi o primeiro a reagir. A notícia de que Afonso estava gastando milhões no tratamento de um bastardo sem valor chegou até a mansão Machado como um escândalo. Os parentes, que já estavam revoltados com sua proximidade com Inês, agora tinham um novo motivo para atacá-lo. "Ele está dilapidando a fortuna da família para salvar um menino que nem é dele", Ricardo bradou durante um jantar, lançando o guardanapo na mesa. "Isso é um ultraje", uma tia distante exclamou. "Ele está cego, está colocando esse garoto acima do nosso nome, do nosso patrimônio." Ricardo não perdeu tempo. Ligou para Afonso naquela mesma noite, sua voz carregada de veneno. "Afonso, você perdeu completamente a cabeça?" Afonso suspirou, já esperando o ataque. "Se for para repetir a mesma ladainha de sempre, economize seu tempo. Isso não é sobre você, Afonso. É sobre a família. Você está jogando nosso nome no lixo, se misturando com essa mulher, gastando dinheiro com um menino que sequer tem o nosso sangue." Afonso sentiu a raiva subir. "Se o problema é sangue, saiba que João tem mais do meu do que qualquer um de vocês, porque diferente de vocês, eu dou valor à vida dele. Você está se enterrando nessa loucura e eu não vou permitir. Faça o que quiser, Ricardo, mas saiba que eu não voltarei atrás." Afonso desligou o telefone e encarou seu reflexo no espelho do hotel. Ele sabia que Ricardo não ficaria de braços cruzados. Sabia que a guerra com sua família estava apenas começando. Mas naquele momento, nada importava mais do que João. Os primeiros dias do tratamento foram angustiantes. João reagiu mal nas primeiras sessões, tendo febres altíssimas e crises de choro incontroláveis. Inês não saía do seu lado, passando noites sem dormir, segurando sua mãozinha enquanto ele lutava. Afonso estava sempre ali. Ele tentava ser forte, mas ver João sofrer era um tormento. Ele tinha que confiar que tudo aquilo valeria a pena. Os dias se transformaram em semanas. Pequenos sinais começaram a surgir. João já não estava tão fraco. Seus olhos, antes apagados, começaram a brilhar novamente. O tratamento estava funcionando. Então, numa manhã qualquer, enquanto Afonso tomava café ao lado de Inês no refeitório do hospital, ela segurou sua mão e sussurrou: "Eu não sei como te agradecer." Ele olhou para ela, vendo o cansaço em seu rosto, mas também algo novo: esperança. "Você não precisa agradecer. Eu faria isso 1000 vezes se fosse preciso." E ele sabia que faria. Porque agora, João não era apenas o filho de Inês. Ele era família. Afonso sempre soube que sua família escondia segredos. Mas agora, mais do que nunca, ele estava determinado a expor cada um deles. Desde que Inês confessou ter testemunhado um crime,
Ele não conseguia mais ignorar os sinais de que algo muito maior estava por trás das ameaças. E ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto João lutava pela vida em seu tratamento experimental, Afonso mergulhou de cabeça em uma investigação silenciosa. Seu detetive particular, o mesmo que havia descoberto o parentesco entre ele e Inês, agora trabalhava sem descanso para conectar as peças desse quebra-cabeça sombrio. Afonso queria nomes, queria respostas, queria justiça. E quando a resposta veio, ela foi pior do que ele imaginava. O homem que queria silenciar Inês era ninguém menos que Antônio Vilar, um dos empresários mais influentes da cidade, dono de uma das maiores redes de construção civil do país. Mas não era só isso. Antônio era um velho conhecido da família Machado. Mais do que um parceiro de negócios, ele era um cúmplice. O crime que Inês havia testemunhado anos atrás envolvia a morte de um jornalista investigativo. Um homem que estava prestes a expor um esquema de corrupção milionário ligado a políticos e grandes empresários. Afonso sentiu o estômago revirar ao ler os relatórios. O jornalista foi morto de forma brutal e Inês, sem querer, viu tudo. Ela tinha apenas 19 anos na época. Trabalhava como garçonete em um restaurante pequeno, saindo tarde da noite, quando ouviu uma discussão atrás do estabelecimento. Ela viu quando o jornalista foi espancado, ouviu seus gritos abafados pela noite silenciosa e viu o rosto de quem comandava tudo, Antônio Vilar. Inês nunca contou a ninguém. Viveu assombrada, temendo que se falasse, terminaria do mesmo jeito. E agora, anos depois, ele a havia encontrado e não iria parar até garantir que ela jamais abrisse a boca. Afonso sentiu o sangue ferver. Antônio Vilar não era apenas um criminoso, ele estava diretamente ligado à sua própria família. Ricardo e outros membros dos Machado mantinham negócios escusos com ele há anos. Agora, tudo fazia sentido. Ricardo não queria apenas afastá-lo de Inês, ele queria protegê-la, mas não por ela. Queria protegê-la porque o que ela sabia poderia destruir a família Machado. Afonso sabia que não poderia perder tempo. Naquela mesma noite, ele marcou um encontro com Antônio Vilar, um local discreto, longe de olhares curiosos. Ele queria olhar nos olhos do homem que tentava destruir a vida de Inês. Quando Antônio chegou, sua expressão era de puro desprezo. Ele era um homem de presença intimidadora, de sorriso cínico e olhar calculista. "O que você quer, Machado?" Antônio perguntou, cruzando os braços. Afonso sustentou o olhar. "Quero que você deixe Inês e os filhos dela em paz." Antônio riu. "Por que eu faria isso?" Afonso apoiou as mãos na mesa entre eles e inclinou-se para frente. "Porque eu sei o que você fez. Eu sei do jornalista. Sei que Inês estava lá. E agora tenho provas." A expressão de Antônio mudou. A frieza foi substituída por uma fúria controlada. "Você não tem nada. Tenho o suficiente para te enterrar." Antônio manteve o olhar firme por alguns segundos e então sorriu de lado. "Você realmente acha que pode jogar esse jogo contra mim? Acha que pode destruir um homem como eu?" Afonso não piscou. "A diferença entre nós, Vilar, é que eu não tenho medo. Você acha que pode me ameaçar, me silenciar? Eu sou um Machado, mas ao contrário dos outros, eu não sou como eles." Antônio, então, fez algo que Afonso não esperava. Ele se inclinou para a frente e, com um sussurro carregado de veneno, disse: "Então, talvez você devesse saber que seu pai não era tão diferente de mim." Afonso sentiu um arrepio na espinha. "O que você está dizendo?" Antônio deu uma risada baixa. "Eu e seu pai éramos muito próximos. Ricardo, então? Mais ainda. Você acha que essa sujeira começou comigo? Os Machados sempre estiveram no meio disso. Só que você era cego demais para enxergar." O ar pareceu sumir da sala. Afonso sempre desconfiou da moral questionável de sua família,
Mas ouvir aquilo da boca de Antônio Vilar era como um soco no estômago. Você está mentindo. Estou? Pergunte ao seu querido tio, então. Pergunte a ele até onde sua família afundou na lama. Afonso respirou fundo. Ele não podia demonstrar fraqueza. Não importa o que meu pai fez, eu não sou como ele. E se você continuar ameaçando Inês, eu juro que vou acabar com você. Antônio Vilar se levantou, ajeitando o terno. Se você mexer nisso, não é só a minha vida que vai desmoronar, é a dos Machado também. Quer ser o responsável por isso? Afonso não hesitou. Quero. E saiu da sala, deixando Antônio Vilar para trás. Naquela mesma noite, Afonso entrou na mansão Machado como uma tempestade. Ricardo estava bebendo tranquilamente em seu escritório quando a porta foi aberta com força. O que você escondeu de mim, Ricardo? A voz de Afonso era um trovão. Ricardo, pego de surpresa, colocou o copo na mesa e sorriu de canto. Ah, então você descobriu. Afonso cerrou os punhos. Quanto tempo vocês esconderam isso? Quanto tempo fizeram negócios com um assassino? Ricardo bufou. Oh, por favor, Afonso. Você acha mesmo que essa família se construiu apenas com contratos limpos e negociações honestas? Cresça. O mundo dos negócios não é um conto de fadas. Não me venha com esse papo. Você sabia que Antônio Vilar matou um homem e acobertou tudo. Sabia que ele estava atrás da Inês. E mesmo assim, tentou me afastar dela. Ricardo riu, balançando a cabeça. Você realmente se apaixonou por essa mulher, não foi? Está disposto a jogar nossa família na lama por ela? Afonso se aproximou, sua voz carregada de fúria. Eu não vou destruir essa família, Ricardo. Você já fez isso há muito tempo. E então, sem mais palavras, Afonso se virou e saiu. No dia seguinte, ele reuniu suas provas e levou tudo à polícia. O escândalo estourou na mídia. O nome de Antônio Vilar estava em todos os jornais, suas ligações criminosas sendo expostas. Mas o impacto foi muito maior do que isso. A investigação se aprofundou e logo conexões entre ele e os Machado começaram a ser reveladas. Ricardo tentava se esquivar, dizia que Afonso e Inês estavam manchando a reputação da família. Mas era tarde demais. A verdade veio à tona e agora não havia mais como voltar atrás. A queda veio como um terremoto. As manchetes não poupavam palavras. Império Machado envolvido em corrupção e crimes ocultos. Ricardo Machado preso após investigações ligadas ao escândalo Vilar. A família mais poderosa da cidade desmorona diante das provas irrefutáveis. Os jornais e as redes sociais estavam saturados de detalhes sobre o envolvimento dos Machado nos esquemas sujos de Antônio Vilar. Empresas começaram a cortar laços, contratos milionários foram rompidos e a reputação da família, antes intocável, agora estava manchada para sempre. Ricardo tentou resistir. Tentou usar sua influência para impedir o inevitável, mas a justiça finalmente o alcançou. Ele foi preso sob acusações de corrupção, conluio criminoso e obstrução da justiça. Quando o levaram algemado de sua mansão, as câmeras registraram seu rosto endurecido, sem vestígios do homem arrogante que um dia dominou os negócios da família. Dentro da mansão, o clima era de desespero. Tios, primos e outros parentes gritavam acusações uns contra os outros. O dinheiro que mantinha todos unidos agora se dissolvia no ar. Alguns tentavam fugir para o exterior antes que mais nomes fossem envolvidos nas investigações. Outros tentavam culpar Afonso, dizendo que ele havia traído o próprio sangue. Mas Afonso não se abalou. Ele observou tudo com um olhar vazio. Sentia-se aliviado por ter revelado a verdade, mas ao mesmo tempo não podia negar a tristeza que vinha com aquilo. Aquela era a família em que cresceu. A família que, apesar de todas as suas falhas, fez parte de sua história. Agora, tudo estava ruindo. Mas talvez precisasse ruir. Afonso tomou uma decisão ali,
de pé no escritório luxuoso onde Ricardo antes comandava impiedosamente os negócios. Ele olhou para as prateleiras cheias de livros nunca lidos, para as fotos antigas de reuniões com políticos e empresários corruptos, e sentiu repulsa. Aquele não era mais o seu lugar. Ele pegou suas coisas e saiu da mansão sem olhar para trás. Nos dias seguintes, enquanto a poeira do escândalo ainda se assentava, Afonso começou a traçar um novo caminho. Pela primeira vez, ele não estava preocupado em manter um império ou multiplicar sua fortuna. Ele queria algo diferente, algo que realmente importasse. Ele queria ajudar Inês e seus filhos. Afonso procurou um novo lar para eles, um lugar seguro, longe das sombras que haviam perseguido Inês por tanto tempo. Não era uma mansão extravagante, mas era um lar de verdade, confortável, cercado de verde, com espaço para as crianças brincarem e crescerem em paz. Inês chorou ao ver a casa pela primeira vez. Eu não sei como te agradecer, Afonso. Ele apenas sorriu. Não precisa. Eu só quero que vocês tenham uma vida tranquila. Mas ele queria mais do que apenas um teto sobre suas cabeças. Ele queria dar a eles um futuro. Ele se tornou um mentor para Lorena, incentivando seus estudos, ajudando-a a enxergar além das dificuldades que a vida havia colocado no caminho dela. Ele contratou professores particulares, investiu em sua educação, mostrou a ela que o mundo era maior do que as ruas que ela conhecia. Você pode ser o que quiser, Lorena, só precisa acreditar nisso. E pela primeira vez, ela acreditou. Com João, o vínculo foi ainda mais forte. Afonso acompanhava cada progresso no tratamento do menino, cada pequena vitória que antes parecia impossível. Ele segurava sua mão nas consultas, contava histórias para fazê-lo dormir e comemorava cada melhora como se fosse sua própria conquista. Ele nunca havia sido pai, mas com João aprendeu o que era amor incondicional. O tempo passou e aos poucos Afonso encontrou algo que jamais teve antes: paz. Ele já não era o mesmo homem que dirigia distraído pela cidade naquela tarde em que encontrou Lorena no semáforo. Não era mais o empresário frio que via o mundo apenas através de contratos e números. Ele havia encontrado um propósito e havia encontrado uma família. Um dia, enquanto observava Inês e as crianças brincando no quintal da nova casa, sentiu um aperto no peito. Não era tristeza, era gratidão, porque no fim das contas, tudo pelo que lutou valeu a pena. Ele perdeu um império, mas ganhou algo muito maior. A brisa suave da manhã invadia a casa, trazendo consigo um aroma fresco de esperança. Inês olhava pela janela da cozinha enquanto preparava o café da manhã para Lorena e João. A vida já não era mais aquela tempestade de incertezas e medo. O passado, antes tão cruel e implacável, agora não passava de um fantasma distante. Pela primeira vez, ela sentia que poderia respirar sem o peso do desespero sobre os ombros. Depois de tudo pelo que passou, os dias de fome, as noites em claro chorando sem saber como proteger os filhos, a perseguição do passado, agora ela tinha um lar seguro, um lugar onde podia sentir-se em paz. E isso tudo por causa de Afonso. Ele não só os protegeu, como acreditou nela quando ninguém mais acreditaria. Ele desafiou sua própria família, enfrentou inimigos perigosos e gastou milhões para salvar João. Mas, acima de tudo, ele esteve ali, sempre, sem esperar nada em troca. Mas agora era a vez dela. Inês se recusava a depender de Afonso para sempre. Ela sabia que ele nunca cobraria nada, mas precisava recuperar sua dignidade. Precisava provar a si mesma que era capaz de sustentar seus filhos, de construir algo sólido com as próprias mãos. Foi então que, depois de semanas enviando currículos, finalmente conseguiu um emprego. Uma livraria no centro da cidade, simples, mas aconchegante. O salário não era grande, mas era o suficiente para que ela começasse a se reerguer.
Quando recebeu a ligação confirmando sua contratação, suas mãos tremeram. Olhou para João brincando no tapete da sala e para Lorena estudando no sofá e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela conseguiu. Naquela noite, quando Afonso chegou para visitá-los, encontrou Inês com um sorriso diferente, um brilho nos olhos que ele ainda não tinha visto. "Oh, consegui um emprego!" Ela anunciou, a voz carregada de emoção. Afonso sorriu. "Isso é incrível, Inês. Eu sabia que você conseguiria." Ela abaixou o olhar por um instante, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo mais. "Eu só queria que soubesse que sou grata por tudo que fez por nós. Mas agora eu quero caminhar com minhas próprias pernas. Quero provar para mim mesma que sou capaz." Afonso a observou por um momento, admirando sua força. Ele sempre soube que Inês era especial, mas vê-la se reerguer daquela forma fez com que a respeitasse ainda mais. "Você sempre foi capaz, Inês. Só precisava de uma chance." Ela sorriu e naquele sorriso havia algo que aqueceu o coração de Afonso. Os dias passaram e a rotina da família começou a se transformar. Inês saía cedo para o trabalho, deixando Lorena na escola e João com a babá que Afonso contratou para ajudá-la. Afonso continuava presente, acompanhando cada avanço de João no tratamento, cada novo progresso que antes parecia impossível. E João, contra todas as previsões médicas, estava melhorando. Ele já não tinha crises constantes, seu corpinho antes frágil começava a ganhar força. Os médicos chamavam aquilo de um verdadeiro milagre da medicina. Mas Inês sabia, aquilo não era só medicina, era o amor de Afonso, que nunca desistiu dele. Em uma tarde de domingo, estavam todos reunidos na varanda da casa, quando aconteceu algo que fez o coração de Inês disparar. João, que até então ainda tinha dificuldades para se locomover sozinho, soltou-se dos braços dela e, pela primeira vez, deu os primeiros passos em direção a Afonso. Foi um momento de pura emoção. Inês levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Lorena pulava de alegria ao lado. Afonso se abaixou, estendeu os braços e recebeu João, que caiu rindo em seu peito. "Muito bem, campeão", Afonso disse, a voz embargada. Inês se aproximou, ajoelhando-se ao lado deles. Tocou o rostinho do filho, ainda sem acreditar no que via. "Você conseguiu, meu amor." Afonso olhou para ela naquele momento, e sem precisar dizer nada, ela soube. Soube que aquele homem tinha se tornado muito mais do que apenas um amigo, muito mais do que apenas um protetor. Ele era parte da família. O tempo continuou passando e cada dia parecia um presente. Lorena estava se destacando na escola. Seus olhos brilhavam quando falava dos sonhos que agora sentia que podia realizar. Inês a incentivava, mostrava que nada era impossível. "Se eu conseguir recomeçar, você pode conquistar o mundo, minha filha." Afonso também estava ao lado delas, apoiando cada passo, cada conquista. Ele se tornou um mentor para Lorena, ajudando-a nos estudos, incentivando-a a buscar o melhor para si mesma. Nunca deixe que ninguém diga que você não pode. Você é uma machado, mas mais do que isso, você é forte, e mulheres fortes conquistam o mundo. Ela sorriu, absorvendo cada palavra como uma verdade absoluta. Mas enquanto tudo parecia se encaixar, Afonso começou a perceber algo dentro de si que não esperava. Ele amava aquela família. Amava Lorena como se fosse sua filha. Amava João como se tivesse estado ali desde o primeiro dia de sua vida. E amava Inês. Mas era um amor diferente. Não o amor arrebatador e romântico que destrói tudo em seu caminho. Era um amor construído no respeito, na admiração, na parceria. Ele sabia que poderia se apaixonar por Inês. Se quisesse, poderia permitir que isso acontecesse, mas não queria forçar algo.
Ela precisava de tempo, precisava se reencontrar, se reconstruir, e ele estaria ali, ao lado dela, seja qual fosse o futuro que ela escolhesse. Naquela noite, enquanto observava Inês brincando com as crianças no quintal, Afonso tomou uma decisão. Ele não precisava de um rótulo para estar ali. Ele não precisava definir o que sentia. Ele apenas precisava continuar sendo família. E isso era o suficiente. O tempo tinha passado rápido demais. Afonso não percebeu isso até olhar para Lorena certa manhã e ver o quanto ela havia mudado. A menina de olhar assustado, que um dia correu para ele no meio do trânsito, implorando por ajuda, agora era uma jovem confiante, determinada e cheia de sonhos. Mas o mais incrível era perceber que, mesmo depois de tudo o que passou, ela nunca deixou a tristeza definir seu futuro. Desde que a vida de sua família começou a se estabilizar, Lorena enxergou uma oportunidade. Agora que não precisava mais se preocupar se teria comida na mesa ou se sua mãe estaria segura, ela finalmente podia pensar no amanhã. E Afonso sabia que aquela menina tinha algo especial, um brilho diferente nos olhos, uma vontade de vencer que nem mesmo as piores dificuldades conseguiram apagar. Na escola, Lorena rapidamente se destacou. Seu nome sempre aparecia entre os melhores alunos e os professores elogiavam seu esforço e dedicação. Ela chegava mais cedo, saía mais tarde, fazia perguntas, lia livros que nem estavam no currículo. Era como se estivesse determinada a compensar todos os anos em que sua vida havia sido apenas uma luta para sobreviver. "Você está se matando de estudar, menina", Inês brincou certa vez ao ver a filha mergulhada em anotações espalhadas pela mesa da sala. Lorena sorriu. "Eu preciso, mãe. Quero que João cresça e se orgulhe de mim. Quero ser um exemplo para ele." Mas havia outra pessoa que ela queria orgulhar. Afonso sempre esteve ao seu lado. Ele a incentivava, a levava para livrarias, apresentava-lhe novos autores e lhe mostrava que o mundo era muito maior do que ela poderia imaginar. Quando os professores sugeriram que Lorena poderia se beneficiar de aulas particulares para aprimorar suas habilidades, Afonso não pensou duas vezes. Ele contratou os melhores professores, garantiu que ela tivesse acesso a materiais de estudo e até conseguiu sua inscrição em cursos online de universidades renomadas. "Se você quer ir longe, precisa estar preparada", ele dizia. E Lorena ouvia cada palavra como se fosse uma lei. Ela queria retribuir tudo o que Afonso tinha feito por ela, por sua mãe, por João, mas sabia que a única forma de fazer isso era sendo a melhor versão de si mesma. Certa noite, sentada à mesa com um caderno aberto à sua frente, Lorena levantou os olhos e encarou Afonso, que lia um jornal na poltrona ao lado. "Afonso, você acha que eu sou capaz de conseguir algo grande?" Ele fechou o jornal e sorriu, surpreso com a pergunta. "Lorena, você pode conseguir o que quiser. Você só precisa acreditar nisso." Ela abaixou a cabeça e brincou com a ponta do lápis. "Eu queria tanto fazer algo importante. Não só para mim, mas para outras pessoas. Queria ajudar crianças que passaram pelo que eu passei. Queria ser um exemplo." Afonso percebeu naquele instante que ela já era um exemplo. "Você já é, Lorena. Mas se quer mais, eu vou te ajudar a chegar lá." E ele ajudou. No mês seguinte, a escola anunciou uma competição acadêmica. O vencedor teria a oportunidade de ingressar em um programa de intercâmbio educacional, estudando em uma das melhores escolas do país. Era uma chance única, mas a concorrência era imensa. Lorena se inscreveu sem pensar duas vezes. Passou noites acordada estudando, revisando matérias, se preparando para cada fase do processo seletivo. Afonso acompanhava tudo, orgulhoso, mas também preocupado. "Você precisa descansar, Lorena. Não pode se esgotar assim." Mas ela apenas sorria. "Se você acreditou em mim até aqui, a última coisa que eu posso fazer é desistir."
Então, no dia da prova final, ela se levantou mais cedo do que o habitual. Vestiu sua melhor roupa, pegou seus materiais e olhou para Afonso antes de sair. Obrigada por tudo. E foi. A espera pelo resultado foi angustiante. Lorena tentava fingir que não estava nervosa, mas toda vez que seu celular vibrava, seu coração acelerava. Então, uma tarde, enquanto estava na escola, recebeu a notícia. Ela conseguiu. Ela havia sido selecionada. Afonso recebeu a ligação da diretora, que fazia questão de elogiá-la. Lorena é uma aluna excepcional, Sr. Machado. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Quando Afonso contou a novidade para Inês, ela chorou. Meu Deus, minha menina conseguiu. Mas a reação de Lorena não foi a que todos esperavam. Em vez de comemorar, ela ficou em silêncio, olhando para o chão. O que foi, filha? Inês perguntou. Lorena hesitou antes de responder. E se eu for embora e tudo mudar? Se João precisar de mim? Se você precisar de mim? E o Afonso? Ela parou antes de terminar a frase, mas Afonso entendeu. Ele sorriu e se aproximou. Nada vai mudar, Lorena. Nós sempre estaremos aqui para você. E agora, você precisa seguir o seu caminho. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Eu só queria poder te agradecer. Afonso balançou a cabeça. Não precisa agradecer, só vá e conquiste o mundo. E foi assim que Lorena tomou sua decisão. Nos meses seguintes, enquanto se preparava para a mudança, ela também se dedicava a algo que se tornou muito especial para ela: ajudar outras crianças. Começou dando aulas de reforço na escola para alunos com dificuldades. Depois, organizou pequenos grupos de leitura na biblioteca. E, antes de perceber, estava envolvida em projetos sociais, incentivando crianças da comunidade a nunca desistirem de seus sonhos. Ela se tornou um exemplo, uma inspiração. Na última noite antes de viajar, Afonso encontrou Lorena sentada na varanda, olhando para o céu. Pronta para a sua nova aventura? Ela sorriu. Sim, mas com medo. Ter medo faz parte. Significa que você está fazendo algo grande. Ela se virou para ele e, sem pensar, o abraçou forte. Obrigada por ser minha família. Afonso fechou os olhos e retribuiu o abraço. Sempre. Na manhã seguinte, enquanto via o avião de Lorena decolar, Afonso percebeu que aquela menina já tinha mudado o mundo, e aquele era apenas o começo. O tempo parecia ter desacelerado. Cada dia, cada pequena melhora, cada mínimo progresso de João era celebrado como uma grande conquista. Os meses de tratamento haviam sido exaustivos, emocionalmente desgastantes e fisicamente desafiadores para todos ao redor dele. Mas agora, finalmente, a esperança que parecia um sonho distante começava a se tornar realidade. Inês mal conseguia acreditar. Sentada ao lado do leito do filho, segurava sua pequena mão, sentindo a temperatura normal de sua pele, o calor suave que antes fora substituído por febres constantes e noites de agonia. João estava melhorando. Não era um milagre repentino, não era um salto extraordinário. Era um progresso lento, mas real, e isso bastava para que ela tivesse forças para continuar. Os médicos chamaram Afonso e Inês para uma conversa. Eles estavam apreensivos, pois cada consulta sempre vinha carregada de expectativas e medo. Mas dessa vez, a tensão no peito de Inês foi substituída por um alívio que ela não sentia há anos. A condição de João está sob controle. O silêncio durou alguns segundos até que as palavras fossem realmente processadas. O quê? Inês sussurrou, como se temesse que fosse uma ilusão. O médico sorriu. Os exames indicam que a terapia experimental está funcionando melhor do que esperávamos. O organismo dele está respondendo bem ao tratamento e, se tudo continuar nesse ritmo, ele poderá ter uma vida normal.
Afonso fechou os olhos por um momento, sentindo um peso inimaginável sair de suas costas. Inês cobriu a boca com as mãos, tentando conter o choro. Ele está salvo. O médico assentiu. Ainda precisará de acompanhamento, mas sim, ele está salvo. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado naquele instante. Inês caiu em prantos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a mão de Afonso. Ele não conseguiu dizer nada, apenas passou o braço ao redor dela e fechou os olhos, sentindo a emoção transbordar. Meu filho vai viver. Os meses seguintes foram de celebração. João, que passou tanto tempo debilitado, começou a recuperar sua energia. Ele já não ficava mais deitado o tempo todo, não chorava de dor, não dependia de aparelhos para respirar com facilidade. Ele ria, brincava, começava a explorar o mundo ao seu redor, como qualquer outra criança de sua idade. A primeira vez que tentou dar um passo sozinho, Inês desabou em lágrimas. Vamos, meu amor, só mais um. Afonso estava ajoelhado ao lado dela, estendendo os braços para João. Você consegue, campeão! E então, para o espanto e alegria de todos, João deu um passo, depois outro, e mais outro. Caiu nos braços de Afonso, gargalhando. Afonso segurou o pequeno nos braços e fechou os olhos. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. João estava aprendendo a falar também. Suas primeiras palavras vieram aos poucos, em pequenas sílabas desconexas que fizeram Inês se derreter. Mas nada foi tão emocionante quanto a primeira vez que ele olhou para Afonso e disse com a voz ainda infantil: Tio. Afonso ficou em silêncio por um momento, o coração acelerado. Você me chamou de quê? João sorriu e repetiu: Tio. Afonso engoliu em seco, sentindo um calor tomar conta de seu peito. Nunca pensou que uma palavra tão simples pudesse significar tanto. É isso mesmo, campeão. Eu sou seu tio e sempre vou estar aqui para você. Cada pequena conquista de João era celebrada como uma vitória. Inês se dedicava a cada detalhe, garantindo que ele tivesse o melhor, que nunca se sentisse diferente das outras crianças. Afonso, por sua vez, fazia questão de garantir que nada faltasse para ele. Quero que ele tenha uma vida plena, Inês. Quero que ele tenha oportunidades. E foi com esse pensamento que Afonso e Inês decidiram matriculá-lo em uma escola regular. No primeiro dia de aula, João vestiu seu uniforme novo e pegou sua pequena mochila com animação. Inês estava nervosa, mas João apenas sorriu para ela e disse: Eu vou estudar, mamãe. Afonso acompanhou a cena com um sorriso no rosto. Ele está pronto. Inês respirou fundo e segurou as lágrimas. Sim, ele está pronto. Mas o que ninguém esperava era o impacto que a história de João teria sobre outras famílias. Quando sua recuperação começou a ser compartilhada entre médicos e pessoas que acompanharam sua luta, João se tornou um símbolo de esperança. Mães e pais que tinham filhos enfrentando doenças raras começaram a ver nele um exemplo de que era possível vencer. Certo dia, enquanto estavam no parque, uma mulher se aproximou com um menino em uma cadeira de rodas. Ela olhou para Inês e Afonso com os olhos marejados e disse: Vocês não me conhecem, mas eu acompanhei a história de vocês. O meu filho tem uma doença genética rara. E quando eu estava perdendo as esperanças, ouvi falar sobre João. Ele me deu forças para continuar lutando. Inês segurou a mão da mulher e apertou, sentindo a dor dela. Nunca desista. A gente achou que nunca conseguiria, mas veja ele agora. A mulher olhou para João, que brincava com outras crianças na grama, correndo e gargalhando como qualquer outra criança da idade dele. Ele é um milagre. Afonso olhou para João naquele momento e percebeu que ela estava certa. João era um milagre, e eles nunca mais deixariam de celebrar isso. João estava crescendo diante dos olhos de todos. Cada novo dia era um presente, cada risada
um lembrete de que ele havia vencido a batalha mais difícil de sua vida. Afonso e Inês sabiam que o caminho até ali não tinha sido fácil, mas ver o pequeno explorar o mundo com tanta energia fazia tudo valer a pena. Os médicos continuavam acompanhando seu progresso e cada consulta trazia boas notícias. As infecções constantes haviam desaparecido, sua imunidade estava mais forte e, pela primeira vez, João podia viver como qualquer outra criança de sua idade. Afonso se lembrava de todas as noites de angústia, dos momentos em que temeu que o menino não tivesse um futuro. Agora, observá-lo correndo pelo jardim sem preocupações era a maior recompensa que poderia receber. Uma tarde, enquanto João brincava no quintal, Afonso e Inês estavam sentados na varanda observando-o. O pequeno se aventurava entre os brinquedos, rindo alto, e de vez em quando olhava para trás para ter certeza de que sua mãe estava ali, vigiando-o. Às vezes ainda acho difícil acreditar, Inês disse sem tirar os olhos do filho. Se alguém me dissesse há 1 ano que João estaria assim hoje, eu não acreditaria. Afonso sorriu, sentindo o calor do sol no rosto. Ele é um lutador, assim como você. Ela se virou para ele, surpresa com as palavras. Eu? Sim, você nunca desistiu. Mesmo quando tudo parecia impossível, você seguiu em frente. Foi você que segurou a mão dele em todas aquelas noites no hospital. Você que ficou sem dormir, que enfrentou cada medo, cada incerteza. Ele aprendeu com você o que significa ser forte. Os olhos de Inês se encheram de lágrimas. Ela olhou para João, que agora tentava subir em um pequeno escorregador de plástico, e sentiu um orgulho imenso. Eu faria tudo de novo, cada segundo, cada lágrima, tudo, porque ele é a minha vida. Afonso assentiu. Ele entendia aquele sentimento mais do que jamais poderia imaginar. Os dias passavam e João se tornava cada vez mais independente. Ele adorava aprender, absorvia tudo com curiosidade. A escola era seu lugar favorito e ele voltava para casa todos os dias com histórias novas para contar. Mamãe, hoje eu aprendi sobre os planetas. O professor disse que a Terra é azul porque tem muita água. Inês se ajoelhava ao lado dele e sorria. É mesmo? Então você já sabe mais do que eu. Afonso sempre se impressionava com a inteligência de João. Ele queria garantir que o menino tivesse acesso a tudo o que precisasse para crescer saudável e feliz. Então, sem que Inês soubesse, Afonso começou a fazer planos. Ele entrou em contato com especialistas em desenvolvimento infantil, conversou com educadores, buscou maneiras de oferecer a João o melhor futuro possível. Ele sabia que Inês queria caminhar com as próprias pernas, mas João era especial e Afonso queria ter certeza de que ele teria todas as oportunidades que merecia. Em uma noite, enquanto Inês preparava o jantar, Afonso chamou João para sentar ao seu lado no sofá. Campeão, me conta uma coisa. O que você quer ser quando crescer? Os olhos do pequeno brilharam. Quero ser cientista. Quero descobrir coisas novas. Afonso riu. Cientista, hein? Isso é incrível. Então acho que vamos precisar encontrar um lugar onde você possa aprender bastante. No dia seguinte, Afonso levou Inês para uma visita especial. Eles pararam em frente a uma escola moderna, cheia de áreas verdes, com salas amplas e professores altamente qualificados. O que estamos fazendo aqui? Inês perguntou confusa. Afonso segurou suas mãos. Essa escola tem um programa especial para crianças curiosas como o João. Eles incentivam o aprendizado de forma lúdica, exploram o potencial de cada aluno. Os olhos de Inês se arregalaram. Afonso, mas isso deve custar uma fortuna. Ele sorriu. Deixa isso comigo. O que importa é que João tenha o melhor. Inês olhou para a escola e depois para Afonso. Ela sabia que ele faria qualquer coisa pelo menino. Eu não sei como te agradecer,
Não precisa. Ver ele feliz já é o suficiente. Quando contaram a João que ele iria para uma nova escola, ele pulou de alegria. Eu vou ser cientista, tio. Vou aprender tudo. Afonso riu e bagunçou seus cabelos. Eu sei que vai, campeão. A história de João começou a inspirar muitas outras pessoas. Ele era um símbolo de superação, um menino que venceu todas as probabilidades, que desafiou o impossível. Certa noite, Afonso estava assistindo a um noticiário quando viu uma reportagem sobre crianças com doenças raras. Para sua surpresa, João era mencionado como um exemplo de esperança. O médico que o tratou deu uma entrevista emocionante, dizendo que João era uma prova viva de que a medicina e o amor podiam transformar vidas. Afonso desligou a TV e olhou para Inês. Você percebe o que isso significa? Ela sorriu. Que o nosso João é um pequeno milagre. E de fato, ele era. Naquela noite, enquanto João dormia tranquilamente, Afonso ficou observando-o por um longo tempo. Sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto ele amava aquele menino. Ele não era apenas um protetor, não era apenas um amigo da família. João era sua família, e ele jamais deixaria de estar ao seu lado. Afonso nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Por tanto tempo, viveu cercado pelo luxo, pelas responsabilidades empresariais e pelas regras da família Machado. Cresceu acreditando que o sucesso era medido pelo dinheiro que se acumulava, pelos contratos fechados, pelas alianças estratégicas que garantiam poder. Mas agora, ao olhar para Inês, Lorena e João ao seu redor, percebeu que nada daquilo jamais lhe trouxe o que verdadeiramente importava: um lar, um sentido, um propósito. O pequeno João corria pelo quintal, gargalhando, enquanto Lorena o perseguia, fingindo ser um monstro. Inês estava na cozinha, preparando um bolo para o lanche da tarde, cantarolando uma música que Afonso nunca tinha ouvido antes, mas que, de alguma forma, lhe parecia familiar. Ele se recostou na cadeira da varanda, segurando uma xícara de café e respirando fundo. Era isso. A verdadeira riqueza estava ali, na simplicidade daqueles momentos. Você parece satisfeito, Inês disse ao se sentar ao lado dele, limpando as mãos no avental. Afonso sorriu de lado. Eu estou. Ela inclinou a cabeça, observando-o com ternura. Você sente falta da sua antiga vida? Das reuniões, dos negócios, dos eventos da alta sociedade? Ele pensou por um momento antes de responder. Antes, eu acreditava que precisava daquilo. Mas a verdade é que eu nunca soube o que realmente importava. Foi você, Inês. Foram as crianças que me mostraram o que significa estar vivo de verdade. Inês corou, desviando o olhar por um instante. Eu nunca teria conseguido sem você. Afonso segurou sua mão, sentindo o calor dela contra a sua pele. Nós conseguimos juntos. O vínculo entre eles se fortaleceu ao longo dos meses. O medo do passado já não existia. A insegurança sobre o futuro foi substituída pela certeza de que, acontecesse o que fosse, eles estariam ali um para o outro. Lorena também crescia cercada por amor e incentivo. Depois de sua experiência no intercâmbio, voltou ainda mais determinada a fazer a diferença no mundo. Quero usar tudo o que aprendi para ajudar outras crianças que, como eu, já sentiram que não tinham um futuro. Afonso se orgulhava de vê-la amadurecer. E você vai, Lorena. Já está fazendo isso. Ela sorriu, enxergando nele a figura de um mentor, um pai, um homem que mostrou que o amor não se limita aos laços de sangue. Mas o maior símbolo dessa nova fase era João. O menino que um dia lutou pela vida, agora corria descalço pelo gramado, explorando o mundo com olhos brilhantes de curiosidade. Certa noite, enquanto João estava sentado no colo de Afonso, desenhando com lápis de cor,
Ele olhou para cima e disse algo que fez o coração de Afonso parar por um segundo. Tio Afonso, posso te chamar de papai? O silêncio que seguiu foi absoluto. Inês, que estava sentada ao lado, prendeu a respiração. Afonso engoliu em seco. Seus olhos ficaram marejados e ele precisou de um momento para responder. Ele passou a mão nos cabelos de João e sorriu. É claro que pode, campeão. João sorriu e voltou a desenhar, sem perceber a profundidade daquilo. Mas Inês percebeu. Ela tocou levemente o ombro de Afonso e sussurrou: você não tem ideia do quanto isso significa para ele. Mas Afonso sabia. Ele sabia porque aquilo significava tudo para ele também. Com o tempo, a família Machado começou a se aproximar novamente. O escândalo havia passado, Ricardo ainda estava preso. E os que antes o rejeitaram começaram a enxergar o que realmente importava. Certo dia, Afonso recebeu uma visita inesperada. Sua tia, uma mulher que sempre havia seguido as regras impostas por Ricardo, apareceu à porta. Posso entrar? Ele hesitou por um momento, mas assentiu. Sentaram-se na sala, o cheiro do café fresco preenchendo o ambiente. Ela olhou ao redor, observando o lar que Afonso havia construído. Você mudou. Ele riu, balançando a cabeça. Sim, e pela primeira vez, sou verdadeiramente feliz. Ela suspirou, mexendo na xícara de café. Eu queria dizer que nós erramos. Eu errei. Ricardo nos fez acreditar que família era sobre poder e herança. Mas vendo você agora, vejo que estava errado. Afonso não respondeu de imediato. Então, depois de um longo silêncio, ele disse: eu já não guardo rancor, mas não espero que vocês mudem de uma hora para outra. Só quero seguir minha vida em paz. Ela assentiu, parecendo aliviada. Eu espero que um dia possamos reconstruir o que foi quebrado. Afonso sabia que não era fácil apagar o passado, mas naquele momento escolheu deixar o rancor para trás. O amor sempre seria o melhor caminho. E assim, ele seguiu adiante, com sua verdadeira família ao seu lado, construindo um futuro baseado naquilo que realmente importava. O laço que os unia não era apenas de sangue, era um laço indestrutível. Afonso observava o entardecer na varanda da casa que, há tempos, havia se tornado seu verdadeiro lar. O céu estava tingido de tons dourados e alaranjados, como se o universo reconhecesse a calmaria que finalmente havia se instalado em sua vida. Atrás dele, risadas infantis ecoavam pelo quintal. João corria de um lado para o outro, enquanto Lorena ajudava a mãe a preparar o jantar. O cheiro de comida caseira invadia a casa, misturado com o perfume das flores que Inês cuidava com tanto carinho. Ele respirou fundo, sentindo uma paz que jamais imaginou encontrar. Não era a paz de quem havia vencido uma guerra, mas a paz de quem finalmente entendeu o que realmente importava. Afonso Machado já não era o mesmo homem de antes. Sua vida sempre fora movida por números, ambição e poder. Desde jovem, acreditou que sucesso significava acumular riquezas e manter o prestígio do nome da família. Mas depois de tudo o que viveu ao lado de Inês e das crianças, percebeu que o verdadeiro legado que alguém deixa não está no dinheiro ou nos bens materiais, mas sim nas vidas que toca, nas pessoas que transforma. Ele se dedicou inteiramente a garantir que Inês, Lorena e João nunca mais precisassem passar por dificuldades. Mas não de um jeito que os fizesse depender dele, e sim de uma forma que os permitisse crescer com dignidade, com liberdade, sabendo que sempre teriam alguém ao seu lado. Inês agora tinha um emprego estável, algo que lhe dava orgulho. Ela não queria viver às custas de Afonso, e ele respeitava isso. Mas ainda assim, sem que ela soubesse, Afonso montou um fundo de investimentos em seu nome e em nome das crianças, para garantir que nunca faltasse nada para eles. Lorena, por sua vez, brilhava mais a cada dia.
O intercâmbio havia sido apenas o começo de um caminho promissor. Quando voltou, determinada a ajudar outras crianças como ela, Afonso a incentivou em cada passo. Ele financiou seus projetos sociais, ajudou-a a criar uma organização que oferecia reforço escolar para crianças carentes e, mais do que isso, ensinou-a a nunca se esquecer de onde veio. Sucesso não é apenas chegar ao topo, Lorena. Sucesso é olhar para trás e ver quantas pessoas você ajudou a subir junto com você. E ela levou aquelas palavras consigo. Mas a maior mudança, a que mais tocava Afonso, era João. O menino que um dia lutou pela própria vida agora corria saudável, curioso, cheio de energia. João o chamava de papai com naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. Afonso sabia que não era seu pai biológico, mas isso nunca importou. Ele o criou, cuidou dele, esteve presente em todos os momentos importantes de sua vida. O amor que sentia por aquele menino era maior do que qualquer laço de sangue. João olhava para Afonso com admiração. Ele via nele um herói, um exemplo. Certa vez, quando brincavam no jardim, João olhou para ele e perguntou: "Papai, quando eu crescer, eu posso ser igual a você?" Afonso sorriu e bagunçou seus cabelos. "Você pode ser quem quiser, meu filho, mas se quiser ser como eu, então só precisa lembrar de 3 coisas. Seja honesto, seja humilde e nunca deixe de ajudar quem precisa." João assentiu, como se estivesse gravando aquelas palavras na mente. "Então eu vou ser um homem bom, igual a você." Afonso sentiu um nó na garganta. Aquele era seu verdadeiro legado. A família Machado, com o tempo, começou a se aproximar novamente. Depois de tantos conflitos, parte deles finalmente reconheceu que havia errado. Aos poucos, os que antes o desprezavam por ter acolhido Inês e seus filhos, começaram a vê-los como parte legítima da família. Um dia, durante um jantar na casa de Afonso, um de seus tios, que outrora tentara afastá-lo de Inês, se levantou e pediu a palavra. "Afonso, eu fui injusto com você. Passei a vida acreditando que dinheiro era tudo, que laços de sangue eram o que mais importava. Mas você provou que família não é sobrenome, e sim sobre amor." Afonso ouviu em silêncio, sentindo um misto de surpresa e alívio. "Se me permite, quero pedir desculpas. A você, a Inês, a Lorena e ao João." Inês segurou a mão de Afonso debaixo da mesa, emocionada. Ele assentiu e disse calmamente: "Fico feliz que tenha percebido isso. O passado não pode ser mudado, mas o futuro sim." E com isso, os laços começaram a ser reconstruídos. Não da forma superficial e fria que a família Machado sempre cultivou, mas de um jeito verdadeiro, baseado no respeito e no reconhecimento dos erros. Afonso sabia que, independentemente de qualquer coisa, nada mudaria o que ele construiu com Inês e as crianças. Eles eram sua verdadeira família, a prova viva de que laços de amor são muito mais fortes do que qualquer herança ou sobrenome. Certa noite, enquanto observava João dormindo, sentiu Inês se aproximar e tocar seu ombro. "O que foi?" Ele sorriu de leve, sem tirar os olhos do menino. "Eu estava pensando. Por tanto tempo, eu achei que precisava ser lembrado pelo que construí, pelo que conquistei. Mas agora vejo que meu legado não está em números ou propriedades. Meu legado está nele. Está na Lorena, está em você." Inês sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. E é o legado mais bonito que alguém poderia deixar. Afonso olhou para ela e, naquele instante, soube que nada mais importava. Ele tinha tudo o que sempre procurou: um lar, uma família e um amor que duraria para sempre. O tempo passou como um rio que segue seu curso sem olhar para trás. As estações mudaram, os anos se somaram e com eles vieram novas histórias, novas conquistas e a confirmação de algo que Afonso já sabia em seu coração. Família não é sobre sangue, é sobre amor e escolha.
Ele já não era mais o homem que dirigia distraído por ruas movimentadas, preocupado apenas com negócios e contratos milionários. Aquele Afonso Machado ficou no passado, junto com a vida fria e vazia que ele levava. Agora, sentado na varanda de sua casa, observando Inês e seus filhos rindo no quintal, ele sabia que tinha encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. João corria pelo jardim, seus passos firmes e cheios de energia. Cada riso dele era um lembrete de que o impossível pode ser vencido. Aquele menino que um dia lutou para sobreviver, agora pulava e brincava como qualquer outra criança. Sua recuperação foi um milagre da medicina, sim, mas também do amor. Afonso o observava com orgulho, lembrando-se de cada momento difícil, de cada lágrima derramada, de cada noite sem sono em hospitais. E agora, ali estava ele, um menino saudável e feliz. Papai, olha como eu corro rápido. Afonso sorriu. Você está ficando mais veloz que um foguete, campeão. João gargalhou e correu para abraçá-lo, seus braços pequenos envolvendo Afonso com força. Eu te amo, papai. Afonso fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela palavra. Papai. Ele nunca imaginou que um dia alguém o chamaria assim, que encontraria um amor tão puro e verdadeiro em um menino que não carregava seu sangue, mas que carregava seu coração. Lorena, por sua vez, havia se tornado uma jovem brilhante. O intercâmbio foi apenas o começo de um caminho grandioso. Ela passou em uma universidade renomada, estudando com afinco para se tornar uma profissional capaz de mudar vidas. Seu sonho de ajudar crianças como ela, de mostrar que ninguém está condenado a um destino de sofrimento, se tornava realidade. Eu nunca teria chegado aqui sem você, Afonso. Ela disse certa noite, enquanto se preparava para sua viagem de formatura. Ele segurou suas mãos e olhou nos olhos dela. Você teria, sim. Eu só te mostrei o caminho, mas foi você que trilhou cada passo. Ela sorriu, emocionada. Mesmo assim, obrigada por acreditar em mim. Afonso sentiu orgulho, não só de Lorena, mas de toda a família que havia construído. E Inês floresceu. Depois de tantos anos de luta e sofrimento, ela finalmente encontrou estabilidade. Seu emprego lhe dava dignidade e ela trabalhava com paixão e dedicação. Afonso via o brilho em seus olhos cada vez que ela falava sobre seu dia, sobre as pequenas vitórias de sua nova vida. Você conseguiu, Inês, ele disse um dia, enquanto tomavam café na varanda. Ela sorriu, mexendo na xícara entre os dedos. Não sozinha. Você nunca mais vai estar sozinha. Ela olhou para ele com um carinho profundo. Nem você. O tempo os transformou, os uniu ainda mais. Não era um amor arrebatador como nos romances, mas um amor profundo, construído no respeito, na confiança, na parceria. Eles não precisavam de rótulos, eram família. Os anos passaram e a casa sempre esteve cheia de vida. João crescia rodeado de amor, Lorena voltava sempre que podia, e Afonso, agora com fios grisalhos nos cabelos, se tornava uma espécie de avô, um sábio que sempre tinha uma história para contar, um conselho para dar. Certo dia, enquanto caminhava pelo quintal ao lado de João, o menino segurou sua mão e perguntou: Papai, quando eu crescer, eu posso ser igual a você? Afonso parou e olhou para o filho. Não, João. O menino franziu o senho, confuso. Não? Afonso sorriu e bagunçou seus cabelos. Você vai ser melhor. João sorriu, segurando firme a mão de Afonso. E naquele momento, Afonso soube que tinha cumprido seu propósito. Ele não deixou apenas uma herança ou um sobrenome importante. Ele deixou um legado de amor, de superação, de família. Porque no final das contas, a família que escolhemos é a mais importante de todas. E assim, unidos pelo amor, pela gratidão e pela certeza de que sempre teriam uns aos outros, Afonso, Inês, Lorena e João seguiram suas vidas,
provando que o bem mais precioso que podemos ter não é a riqueza, não é o poder, mas sim as pessoas que escolhemos amar. E esse foi o maior ensinamento que Afonso Machado deixou para o mundo. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer de coração por ter acompanhado essa jornada incrível de amor, recomeço e esperança. Cada momento dessa história foi escrito com emoção, e saber que você esteve aqui até o final significa muito para mim. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar essa mensagem inspiradora para mais pessoas que precisam acreditar que o amor transforma, recomeçar é possível e a felicidade pode estar onde menos esperamos. Muito obrigado por fazer parte dessa história.